Olá pessoal, vamos iniciar mais uma das nossas revisões para a nossa avaliação de ciências. Então pessoal, como vocês podem ver, nós temos o nosso primeiro tema que fala de vacinas e que a gente iniciou no início do nosso terceiro bimestre, né? Vocês estão vendo aqui a imagem da vacina e o que vem a ser ela, né? A gente sabe que o nosso corpo precisa de anticorpos e a gente sabe que os nossos primeiros anticorpos a gente recebe quando a gente recebe nosso leite materno. Mas a vacina, o termo vacina, iniciou-se quando? Ele se iniciou no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Sejam em gotinhas, pessoal, ou injeção, a vacina é muito importante para a saúde. Mas vocês devem estar se perguntando, mas a vacina, tia, como é que ela funciona? Bom, quando o nosso organismo ele tem contato com estranhos, com corpos estranhos, por exemplo, esses corpos estranhos são o que exatamente? São os vírus e as bactérias. O nosso corpo ele se defende produzindo os chamados anticorpos, que são justamente os nossos sistemas de defesa, como se fossem soldadinhos que estão prontos a nos defender de qualquer tipo de ataque viral, né, ou de doenças causadas por bactérias. Como esse é o primeiro contato, a resposta dessa defesa é mais lenta e podem aparecer sintomas da doença. Quando temos contato de novo com a doença, a produção de anticorpos ela é mais rápida. É como se ela tivesse lá na memória dela que aquele tipo de doença a gente vai ter um antígeno e é justamente a vacina, ela é feita com esse antígeno. Mas o que é a palavra antígeno, tia? Organismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados, que não nos deixam doentes. Quando somos vacinados, nosso corpo detecta a substância que está nela e produz anticorpos prontamente, evitando que a doença apareça no futuro. Gente, a vacinação garante que o indivíduo fique protegido contra uma determinada doença e que impede que esta continue propagando-se pela população. Olha só, prevenir-se de doenças virais não é uma tarefa fácil, uma vez que existem diversos vírus, os quais podem ser transmitidos de diferentes formas. Entretanto, algumas doenças relativamente comuns podem ser evitadas com medidas bastante simples. Tia, quando se fala de imunidade adquirida, o que vem a ser? Nós temos aqui a vacina e o soro. Vocês lembram que na atividade que vocês fizeram, falou-se sobre imunização ativa e passiva? Pois muito bem, pessoal. As vacinas, elas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas, elas nos garantem justamente esse tipo de imunização. Vamos aqui, ó. A imunização ativa, o que vem a ser ela? O antígeno que causa a doença, ele é introduzido no corpo de um ser sadio, havendo produção de anticorpos específicos. Isso é a vacina. Como é um exemplo desse tipo? No caso, a vacina anti-sarampo, a cachumba, rubéola, vacina anti-hepatite, etc. Já a imunização passiva é através do soro. É uma resposta rápida, são anticorpos já prontos para combater um antígeno. No caso, exemplo, o soro antivenenoso, que no caso que ele é o soro chamado soro antiofídico.
no caso através da picada da cobra, né? Justamente quando se leva a picada da cobra, o soro antiofídico ele age justamente esses anticorpos prontos para combater justamente esse antígeno. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a história da utilização do combustível. Vamos falar sobre alguns combustíveis fósseis, tá certo? Mas, inicialmente, o homem primitivo apenas se apropriava do fogo já existente e o mantinha alimentando a fogueira com gravetos e outros tipos de substância que queimava e que estava ao seu alcance. Olha só, inicialmente era a madeira, depois foi carvão vegetal e o mineral, até chegar aos derivados do petróleo. Olha só, pessoal, a gente vai conhecer agora um pouquinho da história do combustível. Desde os tempos primórdios, o homem ele vem buscando na natureza combustíveis capazes de transformar suas vidas. O primeiro combustível que se tem conhecimento é a madeira. A nossa dependência da energia continua até hoje, pois ele é essencial para realizarmos todas as atividades diárias, seja acender uma luz, preparar refeições ou nos locomover a grandes distâncias. A Revolução Industrial ocorrida entre os séculos XVIII e XIX motivou a procura por novos combustíveis. Vocês sabem, pessoal, na nossa atividade 9, falou-se justamente a respeito da história dos combustíveis, da Revolução Industrial. Falou-se sobre o carvão mineral, que foi indispensável para o funcionamento dos primeiros motores movidos a vapor. Gente, o carvão mineral ele é um combustível fóssil. Ele é extraído da terra por meio da mineração. Vocês estão vendo aí nessa imagem que é justamente o carvão vegetal, o carvão mineral. Sua origem se dá a partir da decomposição de matéria orgânica, restos de árvores e plantas que se acumulou sobre uma lâmina de água há milhões de anos. Como eu falei para vocês, que foi justamente na Revolução Industrial que o carvão mineral se tornou indispensável, né? Ele foi, assim, de fundamental importância, porque o funcionamento dos primeiros motores movidos a vapor foi justamente com ele. Olha, pessoal, um aspecto essencial a ser considerado nos dias de hoje na escolha das fontes energéticas que devem compor a matriz energética de um país é o impacto ambiental. E a gente sabe que diversos tipos de combustíveis vêm tornando possível o aquecimento global. E isso é uma grande preocupação. A gente sabe que as ações antrópicas têm gerado sérias consequências ao equilíbrio do planeta, justamente a extinção de espécies e o aquecimento global. Vocês estão vendo aí, né, diferentes tipos de combustíveis, principalmente combustíveis fósseis. E agora a gente vai falar sobre o aquecimento global e as suas consequências. Uma delas que é muito, muito preocupante é o efeito estufa. E aí a gente pode perceber que o nosso planeta, ele não fica nada bem. O efeito estufa, pessoal, pode ser dito como a principal função da atmosfera, para ver qualquer tipo de vida que se conhece no nosso planeta. O efeito estufa é o nome dado à capacidade que a atmosfera tem de manter a temperatura estável em nosso planeta. Sem este efeito, as temperaturas teriam amplitude térmicas enormes e assim não haveria o desenvolvimento de qualquer tipo de vida em nosso planeta. Ele é muito importante, embora a sociedade confunda efeito estufa com aquecimento global, que é um fenômeno que ocorre com aumento contínuo e a longo prazo da temperatura atmosférica mundial. Com o aumento das emissões de gás carbônico
e outros gases também do efeito estufa, o aquecimento global tem alcance de um nível crítico e extremamente preocupante. Vocês estão vendo aqui uma lista dos principais gases nocivos liberados para a atmosfera. Dentre eles, nós temos o dióxido de carbono, o principal responsável pelo aquecimento global, o dióxido de enxofre, que no caso está presente na chuva ácida, a poluição do ar causada pelos automóveis e usinas de carvão, que podem impactar em problemas pulmonares em seres humanos, como a asma, doença pulmonar, obstrutiva, crônica e câncer de pulmão. Então, é extremamente preocupante. Temos também fontes não renováveis de energia, como vocês estão vendo aqui na imagem, e também as fontes de energia renováveis. E essas fontes de energias renováveis é justamente uma preocupação que o mundo tem devido ao aquecimento global. Vocês estão vendo aqui, dentre todas essas fontes de energias não renováveis, nós temos o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. E aqui as energias renováveis, temos a biomassa, a hidroeletricidade, a energia eólica, a energia solar e a energia geotérmica. A diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis, pessoal, é que as renováveis utilizam recursos que não se esgotam ou se regeneram na natureza. Já as fontes de energia não renováveis utilizam recursos que se esgotam na natureza e por isso podem gerar diversos problemas para o meio ambiente. Realmente, o aquecimento global é preocupante e é uma verdade inconveniente. Vocês estão vendo aqui, é uma usina nuclear. Pessoal, é extremamente preocupante o que nós temos enfrentado ultimamente em relação à poluição. A principal entre as causas do aquecimento global, segundo boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa, um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre. Vocês lembram, eu falei agora no início, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízos. Com isso, a emissão dos chamados gases estufa seria o principal problema em questão. Esses gases estufas mais conhecidos, que eu falei já para vocês, são o dióxido de carbono e o gás metano. Além desse, citam-se o óxido de nitroso, o hexafluoreto de enxofre, e o CFC, que é o chamado clorofluorcarboneto, e os PFCs, que é o perfluorcarbonetos. Essa listagem, pessoal, foi estabelecida pelo Protocolo de Kyoto e sua presença na atmosfera estaria sendo intensificada por práticas humanas, como a emissão de poluentes pelas indústrias, pelos veículos, pela queima de combustíveis fósseis e até mesmo pela pecuária, acreditem. Olha que cena triste. O aquecimento global pode ser definido como um processo de elevação média das temperaturas da Terra ao longo do tempo. Segundo a maioria dos estudos científicos e dos relatórios de painéis climáticos, sua ocorrência estaria sendo acelerada pelas atividades humanas, provocando problemas atmosféricos e no nível dos oceanos, graças ao derretimento das calotas polares. Tá aí um exemplo bem claro para que vocês possam ver a nossa grande preocupação. No último século, o nível do mar tem se elevado outra vez por consequência do aquecimento global, que se esquenta as águas e provoca sua expansão térmica, fazendo-as aumentar em volume. Outro efeito do aquecimento global é o derretimento dos gelos montanhosos e polares, que adicionam mais água líquida aos mares. Então, pessoal, ficamos por aqui.
Então, pode ser difícil, mas vai correr bem e a prova de vocês vai ser um sucesso. Boa prova, ok? E até uma próxima vez.